tem um elemento que é fundamental na cultura, é a liderança, né? É assim, de alguma maneira, eu costumo dizer, não é que as pessoas deixam a organização, as pessoas deixam os seus líderes, né? Se o líder ele não consegue ser a representação dos valores, se ele não consegue ser um verdadeiro embaixador da cultura de uma organização, é muito difícil que você tenha uma cultura forte, que você tenha uma cultura que realmente engaje e motive as pessoas no dia a dia. Liderança é uma coisa que se dá pelo exemplo. Um líder que pratica o que ele fala, ele tem a capacidade de inspirar as pessoas. O líder que fala uma coisa e faz outra coisa completamente diferente, ele é um fanfa. Ele é uma pessoa que ninguém vai ter a menor credibilidade nele. Falar para o outro que o outro tem que fazer e não praticar, tira da pessoa totalmente a credibilidade. Aquele líder que faz o que fala, ele ganha muita confiança do time. E aí ele já tem meio caminho andado para ser um propagador dos valores da cultura da organização. Liderar nada mais é do que compartilhar aquilo que é uma espécie de visão de mundo, uma filosofia de vida e de trabalho. Não é impor, é compartilhar, é sentar com as pessoas, é entender os anseios, é entender as dúvidas, é entender as incertezas, aonde elas se juntam com aquilo, aonde elas divergem daquilo, por que elas têm vontade de fazer aquilo, por que elas não têm vontade de fazer aquilo. Liderar dá trabalho, liderar é uma coisa que não é simples. Liderar não é para gente júnior, liderar é para gente sênior, porque você tem que ter muita maturidade, inclusive para ouvir coisa que você não está afim de ouvir. Mas liderar é isso. Liderar não é só um cargo melhor, um salário melhor, benefícios melhores. Liderar é realmente estar disposto a administrar essas questões no dia a dia. Líder é uma espécie de embaixador dessa marca, é o embaixador da cultura, é ele que vai, ou não vai, né, por outro lado, conseguir tangibilizar, expressar os valores da organização justamente no comportamento, nas atitudes que ele tem ou deixa de ter no dia a dia. Não adianta ele, mais uma vez, falar uma coisa e fazer outra coisa completamente diferente. Não adianta ele exigir do time que o time trabalhe em equipe se ele, para o time, fica xingando o par dele, dizendo que o par dele não sabe fazer nada e que ele carrega a área dele nas costas. Então esse não é um comportamento aceitável para quem quer se dizer líder. A cultura da organização, ela tem que realmente ser feita, ela tem que ser embasada por uma liderança que tem essa influência positiva junto à equipe. E para a gente ter uma influência positiva, a gente tem que ser mais isento, a gente tem que ser menos brigão como líder, a gente tem que ser... Não é líder ser paizão, né? O amiguinho foi lá e chutou, eu vou na creche e vou chutar o amiguinho. Isso não é ser líder. Muitas vezes eu vejo um processo muito infantilizado nas organizações. Ser líder, muitas vezes, é tomar a decisão ruim, é ter que desligar alguém do time, porque esse alguém não está de acordo com aquilo que é esperado, não está agindo de acordo com os comportamentos que são valorizados dentro daquela cultura. É tomar a decisão difícil, é sentir esse amargo na boca e é sentar com o resto do time e explicar exatamente por que ele fez isso. Isso é ter uma influência positiva sobre o time, não é ser bacana, não é ser legal. Se os princípios, eles de alguma maneira, eles estão se mostrando disfuncionais, é a liderança que tem que fazer o ajuste desse caminho. É a liderança que vai ter que dar essa guinada e vai ter que chegar para o time e fazer com que ele desaprenda esse modo para que ele possa reaprender
o modo, o rumo, o caminho certo que ele tem que seguir e poder, com isso, absorver esses novos padrões que são os padrões desejados, os padrões que são requeridos pela cultura da organização. Cabe ao líder identificar, cabe ao líder chamar o time, cabe ao líder fazer o time desaprender e cabe ao líder fazer o time reaprender novos padrões. Quais são as práticas que um líder pode ter e que auxiliam muito no desenvolvimento da cultura? A primeira delas, que eu sou fanzoca, por sinal, implantar uma cultura de feedback. Né? Não é aquele feedback que é dado uma vez por ano junto com avaliação de desempenho, não. É cultura de feedback. Aconteceu alguma coisa, eu dou o feedback, seja essa o fato positivo ou negativo, mas dar o feedback no momento mais próximo ao fato gerador. Criar, dar desafios para o time. Confie na capacidade das pessoas de ir além do limite. O desafio é o que desenvolve as pessoas. Dê desafio ao time. Ampliar a escuta. Sentar na frente das pessoas e escutar, é não ter medo, inclusive de escutar coisas que você não estava a fim de escutar, inclusive que talvez você não seja tão bom como líder quanto você pensa que é. Escutar é primordial, é a tal da escuta com empatia, é se colocar efetivamente no lugar do outro e entender que talvez você esteja pedindo para ele mais do que a capacidade dele naquele momento de entrega esteja sendo viável e que você, ao invés de estar dando um desafio, está gerando um pânico desgraçado para ele. Escutar requer abrir mão do seu modelo mental. Você está pronto para isso? E, por fim, promover em você e nos outros o autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem a capacidade de gerenciar o outro. Eu só gerencio o outro quando eu sou capaz de gerenciar a mim mesmo. Quanto melhor eu me conheço, mais eu sei os meus gatilhos, mais eu sei aonde as coisas me apertam, mais eu sei o que me fisga, melhor eu fico para poder gerenciar aquele mundo que está à minha volta. Em resumo, liderança é uma coisa diretamente relacionada à formação, evolução e transformação e que a gente não quer, mas que também é bem responsável pela destruição de toda uma cultura organizacional. Se você quer trabalhar e gerir a cultura da sua organização, não pode dissociar isso de forma nenhuma de um trabalho muito forte junto às lideranças.